O tema que eu vou tratar, que é o Siscomex Carga, basicamente sobre as multas e o descumprimento dos prazos previstos na IEM que o instituiu. Eu vou tentar dar um enfoque mais jurídico, que é a minha praia, mas vou fazer algumas considerações sobre o sistema, sobre as normas que regulam o sistema, mais para contextualizar. Mas o enfoque mesmo será jurídico. Eu vou tentar também fazer de forma clara, que eu sei que muitos aqui não são advogados, são só estudantes do tema de direito aduaneiro e atuantes na área. Então, para que todos possam compreender e usufruir ao máximo do que eu vou falar, eu vou tentar ser bem clara, com uma linguagem acessível a todos. Bom, todos aqui já estão familiarizados, conhecem ou pelo menos já ouviram falar do Siscarga, que é o Sistema Web da Receita Federal de controle de movimentação das embarcações, cargas e unidades de carga nos portos brasileiros que são transportados por via aquaviária. Pela palestra da doutora Janaína, a gente viu que é um percentual grande de cargas, né, que é transportado por via aquaviária no Brasil. E esse sistema web, ele permite que as informações prestadas, que são de prestação obrigatória, sobre esses veículos, essas cargas que chegam e saem do país, sejam prestadas de forma informatizada, possibilitando que isso seja essa prestação de informação seja mais ágil que aquela que existia anteriormente, que era pela apresentação de documentos em meio físico. Isso também traz mais segurança para as operações, na medida que o acesso ao sistema vai se dar obrigatoriamente por meio de certificação digital. Então, seus usuários são imediatamente identificados e permite, então, que essas informações sejam prestadas de forma mais segura. O sistema também trouxe muita agilidade no controle dessas cargas, porque a Receita Federal já vai ter essas informações antes mesmo da chegada da carga nos recintos alfandegários. Então, isso possibilita que ela exerça um controle prévio sobre essas cargas e embarcações, agilizando a liberação das mercadorias o quanto antes. A norma que instituiu o Siscarga é a Instrução Normativa número 800, de 2007. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer essa instrução normativa, provavelmente sim. Eu vou passar por alguns pontos dela, só para facilitar o entendimento do que eu vou falar. O fundamento legal para a instituição do Siscarga foi a Lei 9.611 de 98, a Lei 10.833 de 2003, o Decreto 660 de 92, que é o que instituiu o Siscomex, e o Decreto 4.543 de 2002, que era o regulamento aduaneiro vigente, que foi revogado pelo Decreto 6759, o atual regulamento aduaneiro. A finalidade do Siscarga, então, foi trazer uma padronização de procedimento, uma agilização, a possibilidade desse controle da Receita Federal ser exercido de forma mais prática, mais ágil, e permitindo assim que o comércio exterior se desenvolva da maneira como ele deve realmente se desenvolver, que é de forma ágil mesmo, né? Rápida, que o importador ou o exportador não fique muito tempo esperando para que as suas cargas sejam liberadas. Essa é uma área muito dinâmica e o controle da Receita Federal não pode ser diferente. Essa prestação de informações que o próprio importador, ou o transportador, na verdade, vai fazer pelo sistema, pelo Siscarga, representa uma integração do contribuinte, do transportador, com a aduana. Essa integração, ela vem sendo buscada sempre e ela é muito importante, porque na medida que o transportador, que o contribuinte colabora com a aduana, ele permite que ela exerça o seu trabalho de forma mais eficaz, de forma efetiva e rápida, que é interesse do próprio contribuinte. Então, essa integração aduana e contribuinte é muito importante e ela faz parte da visão moderna das aduanas, que busca exatamente isso, essa cooperação dos importadores, exportadores, transportadores e todos envolvidos na operação de comércio exterior com a aduana, com o governo que vai fiscalizar as operações.
fiscalizar e controlar. Isso auxilia ainda na prevenção, porque, dispondo de informações mais complexas, completas e em tempo hábil, a fiscalização pode prevenir ilícitos. E no controle das fraudes, que pode ser repressivo, preventivo, ele acontece em vários momentos na importação e exportação. Essa prestação de informação, então, informatizada, ela vai facilitar tudo isso. E foi isso que objetivou a criação do Siscarga como um dos sistemas da família Siscomex, né? Já que são todos, o objetivo é que todos esses sistemas estejam interligados, que essas informações estejam transitando e que a Receita Federal possa exercer um controle mais efetivo. Sobre a obrigação de prestar informações, a IN trouxe algumas considerações. Primeiro, ela estabeleceu que o transportador deve informar sobre o veículo e sobre as cargas transportadas. Nesse conceito de transportador, ela estabeleceu alguns... Não é que ela estabeleceu, na verdade. Ela caracterizou algumas pessoas, incluiu no conceito de transportador para os fins da aplicação da norma. Quem são, na verdade? São as pessoas envolvidas com essas operações, com a chegada e saída de veículos e cargas do país. Então, desconsolidadores, consolidadores, agentes de carga, essas pessoas estão incluídas no conceito de transportador para os fins de aplicação da IN do Siscarga. Essas pessoas estão obrigadas a prestar informações conforme a determinação da lei. As informações a serem prestadas sobre o veículo são as informações relativas às escalas que ele vai fazer nos portos brasileiros, e sobre as cargas são as informações referentes ao manifesto, vinculação do manifesto à escala, os conhecimentos eletrônicos, tudo isso está disciplinado na IN 800 de 2007. Além de disciplinar o Siscarga, a forma de utilização do Siscarga, as informações que devem ser prestadas no sistema, aí ele estabeleceu um prazo para o lançamento dessas informações. É importante a observação desse prazo? Lógico. Senão, o controle da Receita Federal ia ficar inviável se cada transportador informasse no período que ele quisesse. Então, é de observância obrigatória e realmente é importante. Os prazos que a IN trouxe foram os do artigo 22. Eu não vou ler, mas eu trouxe para vocês terem um conhecimento. Estabeleceu prazos mínimos. Então, as informações relativas ao veículo têm um prazo para serem prestadas no sistema. As informações relativas às cargas têm outro prazo. Todos eles são de observância obrigatória. Então, o artigo 22 estabeleceu esses prazos e, na sequência, a própria IN estabeleceu no artigo 50 uma exceção ao cumprimento desses prazos, uma exceção temporária, mas uma exceção. O artigo 50 da mesma IN estabeleceu que os prazos de antecedência previstos no artigo 22, eles só seriam de observância obrigatória a partir de 1º de abril de 2009. É importante estar falando isso aqui agora? Sim, porque algumas empresas foram autuadas em razão do descumprimento de prazo previsto no artigo 22 por fato ocorrido antes de 1º de abril de 2009. Então, antes de 1º de abril de 2009, poderiam ser exigidos o cumprimento dos prazos do artigo 22? Não, ainda não. Só os prazos do parágrafo, os prazos mínimos estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 50. Então é isso, gente. O artigo 22 estabeleceu os prazos, o artigo 50 trouxe uma exceção temporária a esses prazos, que são de observância obrigatória pelos transportadores. Tendo um prazo para registrar as informações, tendo as informações estabelecidas na IN, ela previu também algumas penalidades por descumprimento da obrigação. E aqui eu já vou entrar na parte mais interessante, porque muitos transportadores foram e estão sendo autuados por descumprimento dos prazos previstos na IN. Só que alguns aspectos devem ser observados desses autos que foram lavrados e dessas infrações que estão sendo atribuídas a alguns transportadores. Primeiro, a natureza da multa prevista no artigo 107 do Decreto-Lei 3766. O artigo 107, que é o que aí ele faz remissão para fins de estabelecimento da penalidade,
ele estabelece o seguinte: aplicam-se as seguintes multas. De R$ 5.000, que é o inciso 4, a linha E, por deixar de prestar informação sobre o veículo ou carga nele transportada ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta a porta ou agente de carga. E a linha F, por deixar de prestar informação sobre carga armazenada ou sobre sua responsabilidade ou sobre operações que execute na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou operador portuário. Eu grifei aí deixar de prestar informação porque esse é um aspecto importante do dispositivo, da previsão constante no dispositivo. Essa é efetivamente a infração para a qual ele combina aquela penalidade de R$ 5.000. Então, o que a IN fez? Ela remeteu a esse dispositivo do Decreto-Lei 37, estabelecendo que a penalidade por descumprimento dos prazos que ela previu era essa, de R$ 5.000. Esse valor é aplicado por conhecimento eletrônico em que se verifique a prestação de informação, a falta de prestação de informação no prazo. É um valor pequeno? Eu não acho. Primeiro, porque esse valor, como eu disse, é de R$ 5.000 por conhecimento eletrônico em que se verifique a irregularidade, a intempestividade no lançamento da informação. E segundo, porque um mesmo transportador pode ser autuado por vários conhecimentos que ele deixou de registrar no prazo. Então, a gente já recebeu lá no escritório, por exemplo, o auto de infração de multa do Siscarga, multa aduaneira, de R$ 70.000 por a um transportador. Um transportador foi autuado. E o pior, R$ 70.000, ok, R$ 70.000, mas esse transportador não recebeu só um auto. Ele recebeu vários autos. Facilmente, esse passivo pode chegar a R$ 100, R$ 150.000 por deixar de prestar informação relacionada no Siscarga. Então, merece atenção, sim, essa questão das penalidades e da multa, para o transportador saber o que é correto, o que ele tem que registrar mesmo. As disposições da IN são claras. E, principalmente, se ele for autuado, até que ponto a autuação foi feita de forma correta e como ele pode se defender dessa autuação. Bom, além dessa questão da expressividade dos valores, eu gostaria de ressaltar também que existem no direito alguns princípios que a administração, às vezes, deixa de observar, não porque ela está agindo de má fé ou alguma coisa do tipo, mas é porque a atuação administrativa está estritamente vinculada à lei. Então, está escrito na lei, ela precisa aplicar o que está escrito na lei. Mas no direito, a aplicação da lei, ela deve observar alguns princípios que estão, inclusive, consagrados na Constituição, que é a norma maior do nosso país. E esses princípios exigem que as penalidades elas sejam proporcionais, elas sejam razoáveis. E essa aplicação de penalidade do Siscarga, quando ela atinge valores exorbitantes, assim, comparados com a gravidade da infração, que muitas vezes não gera um dano real ao fisco, então ela tem que ser analisada com calma, ela pode ser discutida. Esse é um assunto que merece uma cautela, né? As penalidades do direito aduaneiro, do direito brasileiro, elas devem observar princípios de razoabilidade e proporcionalidade, tanto relacionados à infração, ao dano que a infração causou, quanto relacionado, por exemplo, ao serviço. Se um transportador presta um serviço que ele recebeu por aquele serviço $200, e aí uma multa por uma obrigação que ele tem relacionada àquele serviço que ele recebeu $200 é R$ 5.000, está desproporcional e merece ser revista. Uma questão que até está sendo bem discutida pela doutrina atualmente é a questão da retificação das informações no sistema.
Qual que é o problema dessa questão da retificação das informações? É que o fisco tem considerado que quando o transportador, apesar de lançar as informações dentro do prazo estabelecido no artigo 22 e artigo 50 da IN, transcorrido esse prazo, ele percebe, por exemplo, que houve algum equívoco no lançamento da informação e resolve retificar a informação que ele lançou no sistema, ele é autuado. Aí a Receita considera que a retificação que ele fez no sistema é um lançamento de informação fora do prazo, é um lançamento de informação intempestivo. E aí é um grande problema, né, gente? Porque o transportador que registra dentro do prazo, quando ele percebe um erro, ele já fica pensando, eu retifico ou não? Retificar é uma coisa boa que ele vai fazer até mesmo para o controle da fiscalização. Vai trazer uma informação real para o sistema. Porque, às vezes, a informação que está lançada lá não está adequada à verdade que existe aqui na prática. E, quando ele retifica, ele corrige, dá acesso à fiscalização ao que realmente existe. Se ele for penalizado com isso, é o caso a se pensar já, retificou ou não. Então, isso não pode acontecer. E o transportador, né, o contribuinte, ele tem que estar seguro de que quanto mais ele puder contribuir para a fiscalização, melhor. Posso te interromper, Daniela? Claro. O Frederico, antes aqui do café da manhã, a gente chegou e participou ontem da reunião da AGAP, e a Coana está estudando, disse que vai colocar em prática, certo, através de uma gestão normativa, que a retificação com inclusão é pagamento antecipado da multa. Retificação com inclusão é pagamento antecipado da multa? É. O que eu ia continuar falando... Mas aí falando... o que eu faço? Você tem mandado de segurança? Vamos chegar lá. O que eu ia continuar falando é o seguinte: além da gente considerar todas essas questões, da boa-fé do transportador que foi lá e retificou a informação incorreta, do intuito dele de contribuir, por mais que às vezes isso não seja interpretado dessa forma, existe, né? Então a fiscalização não pode desconsiderar. Mas além disso, tem uma outra questão que é muito importante nessa questão da retificação, que é: não existe uma previsão na lei de que a retificação acarrete a aplicação de penalidade. A IN estabelece que a retificação vai ser considerada, a retificação que ocorrer fora do prazo vai ser considerada um lançamento intempestivo e vai aplicar a multa, que eu falei aqui há pouco, do artigo 107. Mas a IN, ela não pode inovar no ordenamento jurídico. Existe um princípio que é muito importante no direito brasileiro, que é ele que determina o direito brasileiro, que é fundado no Estado Democrático de Direito, que é o princípio da legalidade. Isso é o que dá segurança para nós em todos os nossos atos diários, cotidianos, no trabalho, qualquer que seja. Nossa atuação é pautada na lei e eu só posso ser obrigada a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se a lei tiver previsto isso. E se a lei não prevê que a minha conduta é uma infração e ela gera uma punição, eu não posso ser punido pela administração, nem que a administração consigne isso em um ato normativo expedido por ela. Os atos normativos expedidos pela administração, eles não têm o condão de criar a obrigação ou restringir um direito que anteriormente não tenha sido previsto na lei. Como a lei não prevê a penalidade por retificação, eu vou até voltar aqui. A penalidade por retificação não pode ser aplicada. É o que tem acontecido na prática? Não. Na prática, muitos transportadores têm sido autuados por retificarem as informações do Siscarga, que às vezes é de peso. Uma informação que nem prejudica efetivamente o controle da chegada ou saída da carga. O dispositivo que prevê a infração e a penalidade, ele é claro. Deixar de prestar informação no prazo. Se ela foi prestada no prazo, a retificação posterior não tem um condão de indicar que ela foi intempestiva. E isso, gente, eu não estou falando da minha cabeça, porque eu sou advogada, eu defendo, vou defender todo mundo, não é bem assim não. O próprio CARF, ele já se posicionou nesse sentido. Nessa decisão que eu trouxe aqui,
No CARF tem alguns posicionamentos divergentes. Mas o fato de já ter tido uma decisão nesse sentido é um fato muito positivo. Indica que a própria administração, lá no seu órgão de julgamento de segunda instância, está reconhecendo que essa prática não é a mais correta. Olha como que ele se posicionou nesse julgado. Verificada a existência de registro de conhecimento de carga antes da atracação da embarcação no país, ou seja, tempestivo, não pode ser desconsiderada sua tempestividade, mesmo diante da existência de erro no seu preenchimento e da realização de segundo registro para retificação. Então, esse é um posicionamento já do CARF nesse sentido, reconhecendo que efetivamente a retificação ela não pode ser considerada, ser enquadrada naquelas alíneas do artigo 107 do Decreto-Lei 37. Mas aí vem a pergunta, né? E aí, o que eu faço? Estou sendo autuado porque eu retifiquei as informações do Siscar. Você está me falando que essa autuação por retificação está incorreta. Pois é, quando o contribuinte é autuado por alguma infração pelo fisco, ele tem algumas alternativas. Ele pode, se ele concordar com a multa, ele vai lá e efetua o pagamento. Ok. Se ele não concordar com a multa, ele vai ter um prazo para se manifestar na via administrativa, para se defender na via administrativa, dessa penalidade que está sendo aplicada, que ele considera que é injusta. Então, esse prazo ele é de 30 dias, contado da ciência do auto de infração. Eu estou centrando mais nessa questão do Siscar, então eu não vou ser muito abrangente nisso, não. Recebido o auto de infração na empresa, e é importante considerar que conta a data efetiva que a empresa tomou ciência do auto de infração, porque às vezes chegam alguns clientes nossos que falam assim: chegou esse auto aqui, eu recebi hoje. Mas às vezes na empresa, alguém, um outro funcionário, já tomou ciência há muitos dias atrás. Então esse prazo ele conta da ciência do auto de infração, é importante ficar atento. E aí, tomando ciência desse auto e resolvendo impugnar, ok, 30 dias apresenta a minha impugnação na Receita Federal, uma das delegacias de julgamento vai analisar, vai julgar a minha impugnação e vai entender que ou é procedente o lançamento e eu tenho que pagar mesmo, ou é improcedente o lançamento e a multa está excluída. Mesmo que seja julgado improcedente a minha impugnação, eu ainda posso recorrer para o CARF. O que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade, eu só quero dar, todos vocês provavelmente já sabem como é que funciona, mas eu quero dar um panorama geral para vocês saberem que essas questões, é bom que elas sejam discutidas, também na via administrativa. Isso possibilita uma reflexão maior até da própria administração sobre as práticas que ela vem adotando. E aí, quando eu recorro, por exemplo, da minha impugnação que foi julgada improcedente para o CARF é um conselho formado por membros provenientes da Receita e contribuintes. Então, ele tem tido decisões muito coerentes e muito de acordo com o que as normas prevêem mesmo, observando a legislação. Eu vou até mostrar aqui depois para vocês algumas decisões deles nessa questão da multa do Siscar, mais umas. Então, é interessante. Se eu quiser recorrer na via administrativa, então eu tenho a possibilidade da primeira instância que vai ser julgada nas delegacias. Não obtendo êxito, ainda posso recorrer para o CARF e ainda, talvez, para o Conselho Superior de Recursos Fiscais. Tem uma possibilidade boa de êxito na via administrativa. Se a empresa preferir, ou se ela tiver perdido, por exemplo, o prazo para impugnar na via administrativa, ela também pode recorrer à via judicial. Eu estou falando isso porque essas discussões são pertinentes tanto na via administrativa quanto na via judicial. E, havendo interesse, elas podem ser discutidas tranquilamente, tem uma boa possibilidade de êxito. E, além disso, porque a autuação traz alguns problemas. Se eu não impugnar e nem pagar, meu crédito vai ser constituído, vai ser inscrito em dívida ativa, a empresa vai poder ser executada e vai gerar um transtorno muito grande, ela pode ter seus bens penhorados, etc. Então, é sempre bom tomar uma dessas duas providências, uma dessas três, né? Pagar ou discutir a via administrativa ou judicial. E, principalmente, porque essa discussão ela vai suspender o crédito. Então, enquanto o débito estiver sendo discutido, enquanto não tiver uma decisão final, ou na via administrativa ou na via judicial, com eliminar o depósito do valor, esse valor não pode ser cobrado.
Então, a empresa vai ficar tranquila, ela vai poder emitir a sua CND regularmente, enquanto ela está discutindo um débito que, por enquanto, ainda não é definitivo, está discutindo, vão provar que não é e tal. Um instituto muito importante, que nessa questão do Siscarga, em alguns momentos, a fiscalização desconsidera, é o Instituto da Denúncia Espontânea. Para a penalidade de natureza tributária, o artigo 138 do CTN é claro, expresso e prevê. A denúncia espontânea afasta a responsabilidade. A denúncia espontânea acompanhada do pagamento do tributo afasta. Isso com alguns requisitos, lógico, desde que ela ocorra antes do início de qualquer procedimento de fiscalização, desde que ela venha acompanhada do pagamento do tributo com juros e correção, etc. Então, no campo tributário, isso é mais claro, tanto na doutrina como na jurisprudência administrativa e judicial. A questão é que a multa do Siscarga ela não é uma multa tributária, ela não está vinculada ao pagamento de nenhum tributo. Ela é uma multa administrativa, melhor dizendo, ela é uma multa aduaneira, específica pelo não cumprimento de uma obrigação aduaneira. E sendo uma multa administrativa, uma multa aduaneira, a jurisprudência administrativa ela vinha se negando a aplicar, por exemplo, a denúncia espontânea nos casos em que eu sou transportador, perdi o prazo para registro da informação, não registrei. Passou do prazo e eu vejo, nossa, perdi, vou registrar agora. Então, eu cometi uma infração, eu cometi. Os prazos eram expressos, eu não cumpri. Mas eu estou denunciando a minha infração para fiscalização. E essa denúncia, acompanhada do cumprimento da minha obrigação, que era de prestar informação, ela vai excluir a minha penalidade. Isso é a aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea para a questão das multas do Siscarga. Então, como eu disse, na questão tributária era bem claro, o artigo 138 definido. Na questão das multas aduaneiras, o artigo 102 do Decreto-Lei 37, ele prevê também a denúncia espontânea da infração. Mas em 88, o parágrafo 2º, eu até não coloquei aqui a redação que ele tinha em 88, ele previa no parágrafo 2º que essa denúncia espontânea só se aplicaria para penalidades tributárias. Então ficou até redundante com o artigo 138. Mas lá constava que ele só se aplicaria para penalidades de natureza tributária. E aí a discussão foi infindável, né? Porque tentavam aplicar para multa de natureza administrativa, mas não tinha amparo legal para poder fazer isso, para poder fazer valer a denúncia espontânea nessas multas de natureza administrativa ou até, em alguns casos, a tributária acessória. Em 2010, com a alteração do parágrafo 2º do artigo 102, passou a constar expressamente que a denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidade de natureza tributária ou administrativa. A partir de 2010, então, não teria mais desculpa para não aplicar a denúncia espontânea a qualquer penalidade de natureza administrativa, não. Entretanto, ainda hoje, a gente encontra julgados que deixam de aplicar a denúncia espontânea para multa de natureza administrativa, especialmente nesse caso do Siscarga, porque eles consideram que a denúncia espontânea para conduta que era de observação de prazo, ela não se aplica. Essa é uma discussão que nem deveria existir, porque, como vocês estão vendo, está previsto na lei. É para aplicar? É para aplicar. O CARF ou qualquer órgão de julgamento não pode se furtar a aplicação da lei, que está vigente. Mas não é bem isso que a gente tinha encontrado. Esse é um julgamento que eu peguei, ele é de 2013, é recente, que entendeu pela aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea. Aplica-se o Instituto da Denúncia Espontânea às obrigações acessórias de caráter administrativo cumpridas intempestivamente, mas antes do início de qualquer atividade fiscalizatória. Sim, porque esse é especificamente o tipo da denúncia espontânea.
os requisitos, né, da denúncia espontânea, relativamente ao dever de informar no Siscomex os dados referentes ao embarque de mercadoria destinada à exportação. Então, ficou claro, ficou definido, nesse julgado, que estava aplicando exatamente o que a norma determinava. Só que tem outros, esse também de 2013, ou seja, aquela norma já alterou o parágrafo 2º do artigo 102 em 2010. Não tinha razão nenhuma para o julgamento de 2013 deixar de aplicar a denúncia espontânea nesse caso. Só que alguns conselheiros ainda insistem em considerar uma súmula do CARF, que é a súmula 49, que fala que a denúncia espontânea não vai se aplicar quando a infração é por declaração fora do prazo. E foi exatamente isso que esse julgado trouxe. Aplica-se a multa, aliás, aqui, ó, denúncia espontânea, artigo 138, não alcança penalidade decorrente de atraso na entrega de declaração. Súmula 49 do CARF. Gente, a súmula do CARF é um consolidado de entendimento do Conselho de Julgamento de Segunda Instância Administrativa. Essa súmula pode prevalecer sobre uma lei? Claro que não. Provavelmente, daqui a algum tempo, porque essas decisões ainda são passíveis de recurso especial para o Conselho Superior, provavelmente daqui a algum tempo o Conselho Superior vai pacificar o entendimento, a gente espera que ele pacifique no sentido de que a denúncia espontânea é aplicável nesse caso, sim, porque isso é o que determina a norma. E aí a gente espera que acabe essas penalizações, essas autuações que têm ocorrido sucessivamente aos transportadores por prestação de informação fora do prazo. Uma das coisas que é muito importante para a gente ter sempre em mente sobre a denúncia espontânea é isso, gente, ela revela a boa-fé. A questão da penalidade existiria se eu não cumprisse a obrigação. Existiria mesmo. E aí eu seria multado? Seria mesmo, com razão. E aí, se eu resolvo corrigir o meu erro e prestar informação, ainda que a desse tempo, eu sou multado do mesmo jeito. É mais cômodo para mim, então, não prestar. Não é, não? Então, esse tipo de posicionamento desestimula um comportamento do transportador, do contribuinte, que a administração deveria estimular. E, efetivamente, além de constar na lei, além de tudo isso, ele nem é razoável. Ele não pode ser aceito porque ele nem é razoável. Então, para os transportadores que estão sendo autuados, eu falo isso, gente, tem muita discussão sobre isso, porque as autuações estão sendo sucessivas mesmo. Tem transportadores que têm muitas autuações que já estão discutindo, outras que estão chegando todo o tempo. E aí é importante conhecer, é importante saber, porque está intimamente ligado com a atuação diária de quem atua no comércio exterior. Bom, eu trouxe essas discussões, elas servem para reflexão, para conhecimento, é o que está acontecendo, é o que tem se verificado no dia a dia dos transportadores e nos órgãos que vão julgar essas questões administrativas e judiciais. E eu espero que eu tenha contribuído para que vocês adquiram pelo menos um pouquinho de conhecimento relacionado a isso. Estou à disposição para dúvidas, se precisarem. Obrigada.